Pegue a palavra de Deus e abra no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 29 ao 34. Esse texto, Mateus narra a história de dois cegos de Jericó. E é um texto que algumas pessoas fazem uma confusão, porque em outros evangelhos também conta essa mesma história, mas com personagens diferentes. Aqui está escrito assim: e saindo eles, Jesus e os seus discípulos, de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que dois cegos, assentados juntos do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia, para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então, Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Então, Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Aqui o Evangelho de Mateus narra o milagre de dois cegos. Porém, Marcos e Lucas contam a mesma história com personagens diferentes. E há quem faz uma confusão achando que é o mesmo texto. E você vai ver que não é o mesmo texto. Mas Jesus curou quantos cegos? O que a Bíblia fala, que mostra a palavra de Deus, 7 cegos. Mas Jesus curou muitos e muitos cegos. Então, o milagre para Jesus é uma coisa fácil. Ele faz hoje mesmo milagre na sua vida. Não precisa de tempo, não precisa de meses, não precisa de anos. Não, milagre é coisa fácil para o Senhor Jesus. Quem está à espera de um milagre? Você crê no milagre? Então, vou reler mais uma vez o versículo 34. E eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte esse versículo. Vamos lá? Então, mais alto ainda. Então, Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram, e eles, os cegos, o seguiram. Quem não teria esse prazer de ser curado e não seguir a Jesus? Olha o tanto de pessoas que já foram curadas, libertas e que hoje seguem a Jesus. Quantos creem nessa palavra? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, abre a sua boca, glorifica, engrandece, enaltece e bendizer o nome santo daquele que opera milagres e milagres, e o seu nome é Jesus Cristo, ou Davi, filho de Davi, o Messias desejado. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abre os céus para receberem esses aplausos, e a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama a sua glória, o seu poder, o seu Espírito Santo, e venha com ele, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie, Senhor, a sua palavra, com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá, e percorra toda a terra, e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Tome o seu assento. Esse texto é muito interessante, e é como eu disse, muitas pessoas fazem confusão nesse texto.
E o porquê? Porque além de Mateus trazer esse relato, o Marcos também traz esse relato e o Lucas também traz esse relato. Mas eles trazem com personagens diferentes. Aqui, por exemplo, traz o relato de 2 cegos. Já no Evangelho de Marcos traz o relato de um homem chamado Bartimeu, que parece a mesma história. Já no Evangelho de Lucas traz um relato dizendo de um cego. Então, como pode, né? E aí assim as pessoas aceitam, acreditam que seja a mesma história. Não, mas não é. Tem detalhes diferentes aqui. Por exemplo, aqui Jesus está saindo de Jericó. Então quer dizer que ele já entrou. Se está saindo é porque já entrou na cidade. Jericó, para quem não conhece, é a cidade mais antiga do mundo. A cidade mais antiga do mundo. E ela tem cerca de 11 mil anos. 11 mil anos. Hoje tem aproximadamente 19 mil habitantes em Jericó. E Jericó é uma cidade que ficava a oeste do Jordão. Jordão que você conhece, onde João Batista batizava as pessoas. E Jericó é uma cidade muito antiga que foi tomada por Josué e os seus soldados, onde habitavam nessa cidade cananeus, e em volta da cidade amorreus, heveus, jebuseus, né? Um monte de heveus. E era uma cidade fortificada, e que tinha muros altos, e até então ainda tem esses muros altos. Jericó, na verdade, é uma fortaleza, e se tornou uma cidade como centro de comércio, de pesca, rota de comércio, onde é um fluxo muito grande de pessoas. E Jesus, nessa cidade, ele realizou pelo menos 2 milagres que os textos bíblicos relatam, que é esse milagre dos cegos e também a conversão do Zaqueu, que foi justamente em Jericó, onde Zaqueu sobe numa figueira brava para ver o Senhor Jesus, e Jesus diz: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Todo mundo conhece a história, inclusive tem um louvor que fala sobre isso, né? Como Zaqueu. Então essa cidade era uma cidade muito boa, e lá tinha esses 2 cegos, que a palavra de Deus relata, como em outros evangelhos também, Bartimeu, no evangelho de Marcos, filho de Timeu, que parece a mesma história, mas dando o nome ao cego, e que pode ser que esse Bartimeu, não estou afirmando, mas que pode ser, que esse Bartimeu seja o Bartimeu que também está relatado no Evangelho de Lucas. E lá no Evangelho de Lucas está no capítulo 18, versículo 35 a seguir. Só que lá no Evangelho de Lucas ele não traz o nome do cego, mas ele fala sobre um cego. E o Marcos diz sobre um cego chamado Bartimeu, que é filho de Timeu, e que vivia mendigando lá em Jericó. Só que se você for ver o relato de Mateus, prestando bem atenção nesse texto, e alguns confundem com o relato de Lucas, mas aqui já mostram 2 cegos, e Lucas mostra um cego. Aqui mostra que Jesus está saindo de Jericó, mas em Lucas diz que ele está entrando. Então observa, vamos lá em Lucas, capítulo 18, versículo 35. É o mesmo texto, mesma história. E aconteceu que chegando Jesus, perto de Jericó, estava um cego. Opa, quantos cegos? Um cego. Mateus diz quantos cegos? 2. Mateus diz que está saindo, Lucas diz que ele está entrando. Você vê a diferença? São pequenos detalhes que muitos não veem, passa desapercebido. Ô pastor, mas se não é o mesmo texto, então o que tem acontecido nesse texto? Vamos lá. Então vou colocar que Jesus curou 3 cegos em Jericó. Esses 2 e esse um que pode ser, muito provável, que seja Bartimeu, onde Marcos dá o nome de um cego chamado Bartimeu.
Pode ser que seja o mesmo. Marcos vai mais a fundo, que busca o nome desse cego. Lucas só conta por cima. Mas quem você acha que foi curado primeiro aqui? Na entrada ou na saída? Que cego que você acha que foi curado primeiro? Na entrada ou na saída? Na entrada. É muito provável, olha só que coisa, hein? Jesus está vindo com todos os seus discípulos para entrar em Jericó, como Lucas relata. E está entrando. E lá na porta de Jericó, lá no caminho de Jericó, tem um cego. E um cego que está gritando como? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritou. E Jesus está entrando. Não deu tanta atenção assim. Mas o cego parou de gritar? Não. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus deu atenção? Não. Cada vez que o cego gritava e Jesus não dava atenção, ele aumentava a voz. Mais alto ainda para poder atingir ou alcançar Jesus. O cego não sabia qual era a distância que Jesus estava, porque ele era, mas ele não era surdo. Ele não era surdo. Ele poderia até ser cego, mas surdo não. Ele ouvia muito bem. Inclusive ouviu os seus adversários mandando ele calar. Cala a boca, cego! Jesus não vai te ouvir não. Você fica gritando aí, seu mendigo, seu fedorento. Era assim que tratava esse cego. Mas esse cego não parou. Começava mais ainda alto, gritava mais ainda alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E por que ele diz Jesus, filho de Davi? Por que ele não chama simplesmente Jesus? Ou Senhor? A palavra Jesus no hebraico quer dizer Yeshua. Isso quer dizer o Deus que salva. E também, se ele disser Senhor, a palavra Senhor quer dizer dono. Estaria chamando Jesus do seu dono. Mas ele chama Jesus de filho de Davi. Jesus não é filho de Davi. Até porque não teria como Jesus ser filho de Davi, se Davi viveu 1000 anos antes de Jesus. Não teria como Davi ser o pai biológico de Jesus, e que Jesus não tem nenhum pai biológico, entre aspas, né? Dizendo assim. Não teria como. Mas Jesus, ele veio da descendência de Davi, da linhagem de Davi. Isso está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 3, que Jesus, por vir da descendência da linhagem de Davi, ele é conhecido como Jesus, filho de Davi, acerca de seu filho, Jesus, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. É por isso que Deus disse para Davi: Davi, eu não vou tomar seu trono não. Eu poderia, né? Ou falou para Salomão, melhor dizendo: ô Salomão, eu não vou tomar seu trono não. Eu poderia tomar o seu trono, porque quando Salomão fez muita coisa errada, Deus queria tirar Salomão do trono. Não sei se você conhece a história, mas Salomão pecou muito. Fez muita coisa errada, queimou muitos incensos a deuses estranhos por causa das suas mulheres. Salomão foi um homem mais do que Roberto Carlos, que tinha mais de 1000 mulheres. Lembra a música do Roberto Carlos? Salomão tinha muitas mulheres. E mulheres lindas, princesas que eram filhas de reis. Ele tinha esse contato com reis, porque Salomão era muito esperto. Ele casava com filhas de rei para fazer ali a diplomacia entre os países. Virar uma rota de comércio, sabe, de vendas. Então Salomão foi muito esperto. Mas com isso ele casou com mulheres estranhas, que não era lícito ele ter casado, porque não eram mulheres de Israel. E essas mulheres perverteram o seu coração. Tantas mulheres idólatras. E teve uma que ele se apaixonou e montou altar aos seus deuses em Israel. Inclusive fez sacrifício de criança ao deus Moloque.
Uma coisa abominável diante de Deus. Deus ficou muito irado com Salomão. Deus era para acabar de vez com o trono de Salomão. Deus só não fez isso por causa de Davi, seu pai, porque Davi tinha uma promessa que dele viria o Filho de Deus. Senão Deus teria acabado com Salomão, arrancado ele do trono. Mas o que Deus fez? Foi lá e dividiu as tribos. Pegou 10 tribos, colocou a Jeroboão, e pegou 2 tribos e colocou na mão de Salomão. As tribos do reino sul, Judá e Benjamim, as 10 tribos do reino norte de Israel, que é a capital Samaria. Só para não deixar o Salomão longe do trono. Deus disse: eu não vou tirar você do trono por causa do seu pai, que eu fiz uma promessa para ele, senão teria arrancado você do trono. Que promessa? Que da sua descendência do seu pai viria o meu filho Jesus. Por isso que eu não vou arrancar o trono de Salomão, por causa da promessa. Mas pois bem, né? Então quando se fala Jesus, filho de Davi, é um título messiânico acerca da vinda do Senhor Jesus. Então quer dizer que esse cego conhecia as Escrituras, ele conhecia as profecias acerca da vinda de Jesus, e não é à toa que quando ele ouve: o que está acontecendo aí? Que alvoroço é esse? E alguns dizem: é Jesus passando. Jesus é aquele que vem da descendência de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E esse cego grita, e cada vez mais grita alto, até que Jesus manda chamá-lo. Mas eu quero te chamar a atenção para esses 2 milagres que aconteceram, que não são as mesmas pessoas. Tanto os 2 cegos, quanto esse um cego, que Lucas conta, que seja o que Marcos relata, o Bartimeu, seja ele. E como eu disse, quem você acha que alcançou o milagre primeiro? É óbvio, quem alcançou o milagre primeiro é aquele que estava na entrada de Jerusalém, quando Jesus estava entrando. E da maneira, Jesus entrando a Jericó, esse homem gritando, chamando por Jesus, filho de Davi. Jesus para e faz o quê? Manda chamá-lo. Me traz esse homem até mim. E o homem chega lá diante de Jesus, cego. Alguns estudiosos dizem que não tinha nem um globo ocular. Ou seja, é um milagre extraordinário que Jesus fez na vida dele. É como se fosse uma caveira esse homem, mendigando, rejeitado pela sociedade. E Jesus faz a pergunta: o que queres que eu te faça? E o que ele responde? Que eu veja. E Jesus diz: seja feita a sua vontade, seja feita segundo a sua fé. E acabou ele enxergando. Quando ele vê aquilo, Jesus vai entrando em Jericó, vai pregando a palavra. Aquele homem começa a enxergar, e ele fica todo feliz com aquilo. E como Jericó tinha mais cegos, esse homem é muito provável que ele chegou diante dos 2 amigos que Mateus conta a história, e feliz, alegre, e ele diz: eu estou enxergando. E os 2 cegos: mas você não é cego? Eu era cego. Ué, mas o que aconteceu? Agora eu vejo. Mas por que você está vendo? Sabe por quê? Porque Jesus, o filho de Davi, me curou na entrada de Jericó. E os 2 cegos no meio da cidade ficam impressionados com aquilo e digam: peraí, como é que é essa história? Conta para nós aqui o que aconteceu e como você fez para acontecer esse milagre. Eu estava na beira da entrada de Jericó, eu ouvi o alvoroço dizendo que era Jesus entrando na cidade, e aquele Jesus que Moisés conta, que os profetas contam, da profecia do Antigo Testamento, o Jesus, filho de Deus, que veio da linhagem de Davi. Eu comecei a gritar. Aí você gritou falando o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que aconteceu? Alguns mandavam eu parar, mas eu não parava não, eu continuava gritando, porque só eu sabia da necessidade que eu precisava. E aí, você gritou mais alto? Gritou, aí você gritou o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que aconteceu?
ele mandou buscá-lo. E eu fui até ele, e ele perguntou: o que queres que eu te faça? E eu disse: que eu veja. E ele disse: que veja segundo a sua fé. E você enxergou? Enxerguei. E agora onde que ele está? Olha, ele está aí pela cidade. Jesus está na cidade de Jericó. Mas ele não foi embora? Não. E agora, como é que eu encontrar? Como é que eu vou encontrar? Fica lá na saída. E depois, aí você faz o mesmo que eu fiz. E o segredo é isso aí. Quando dá certo, ensina o outro a fazer, que vai dar certo também. Eu te ensino o que você deve fazer. Se você tem que fazer a campanha, faça a campanha que vai dar certo. Faz a campanha, busca 7 domingos o Senhor, porque o milagre vai acontecer. Busca o Senhor 7 quartas, que o milagre vai acontecer. Busca o Senhor 7 sextas. Quando você descobre o segredo, você ensina outros a também alcançarem o milagre. E é assim, é de milagre em milagre. Não guarda o milagre para você, repasse para outros, para outras também, que o milagre vai acontecer na vida desta pessoa. Olha, do jeito que esse homem, esse cego, ensinou os dois, eles fizeram a mesma coisa. Por isso que a história parece a mesma. Parece a mesma, e não é a mesma. E eles fazem a mesma coisa, só que agora eles fazem lá onde Jesus está saindo de Jericó. Que Jesus já entrou, agora está saindo. E o milagre também acontece com estes dois cegos. Porque eles fizeram a mesma coisa, e eles tinham a fé em Jesus como filho de Davi. Quando você faz o que o homem de Deus te instrui, não tem como dar errado. As pessoas não dão certos em algumas coisas que fazem, porque não faz o que o profeta ensina. A própria palavra de Deus disse: credes no Senhor vosso Deus, estareis seguros, e credes nos seus profetas e prosperareis. Tem que fazer o que ensina. Você já viu que todo mundo que faz aquilo que é ensinado dá certo? Um jogador de futebol, para se tornar um jogador fera, faz o que o treinador ensina. Ele não faz o que ele acha. Ele faz o que o treinador ensina. Se é o treinador que está para ensinar. Um motorista, ele tira a carta porque alguém o ensinou. O aluno, que hoje se tornou professor, ele fez o que o professor ensinou. Se você faz o que deu certo na vida de uma pessoa, não tem como dar errado na sua. Porque você vai fazer do mesmo jeito que tal pessoa fez. Você quer ver um exemplo? Estava tendo uma fome muito grande em Israel. 3 anos e meio sem chover. E aparece, sabe quem? Lá na cidade da viúva de Sarepta, em Tiro e Sidom. O profeta Elias. 3 anos e meio sem chuva. Sem chuva. E aparece um profeta na casa da viúva. E a viúva está lá pegando lenha para fazer um foguinho, colocar lá a panela com farinha, fazer um bolo pequeno para ela e para o filho dela. E aparece quem na porta dela? O profeta Elias. E o profeta Elias vê a mulher apanhando um cavaco, madeirinha, diz: ô mulher, ô senhora. E ela olha: que foi, profeta? Você pode pegar um copo com água para mim, por gentileza? Eu pego sim, profeta. Está 3 anos, vai ficar 3 anos e meio sem chover, e a mulher não está negando a água, viu? Imagina sem chuva, sem água, quem é que vai dar copo com água? Né? Uma escassez muito grande. E a mulher não disse: não vou dar água não, porque não tem. Está sem chuva, está numa seca muito grande Israel. Não, ela foi, virou as costas e foi buscar a água. Quando ela está entrando na sua casa, o profeta Elias olha para ela e diz assim: ei, ô minha senhora, pegue também um bocado de farinha, um bolo pequeno na sua mão e traz para mim que eu estou com fome. Aí a mulher vai dizer o quê? Profeta, vive o Senhor teu Deus, que a tua serva não tem senão
um pouquinho de farinha na panela e um pouco de azeite numa botija. Eu vim aqui, apanhei alguns cavacos para preparar um bolo pequeno para mim e para o meu filho, para que nós comamos e morramos. A mulher já estava com a sentença dada. É como se ela dissesse: eu não tenho mais nada amanhã, só tenho para hoje. O que o profeta disse para a mulher? O profeta disse: eu tenho um segredo para dar certo. Se você fizer o que eu estou ordenando, vai dar certo. Faça o que eu vou te ensinar. O Elias olhou para a mulher e disse: não temas, não temas, vai, faça do jeitinho que você falou, um bolo pequeno para comer, mas você traz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará, e a botija do azeite não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Vem cá, a mulher fez o que o profeta disse? Sim ou não? Sim ou não? Esse é o segredo. Deu certo ou deu errado? Deu certo ou deu errado? Deu certo, não deu errado, porque fez do jeito que foi ensinado. Se você faz do jeito que é ensinado, não tem como dar errado, viu? O milagre só aconteceu na vida desses dois cegos, porque eles fizeram como o cego que foi curado fez. Você está pegando aí? Se você faz o que o pastor te orienta, não tem como dar errado, porque o pastor também tem que ser orientado por quem? Pela palavra. E se o pastor é orientado pela palavra, a palavra que o pastor direciona para você é a própria palavra de Deus. E sabe o que Elias falou para a mulher? Faça do jeitinho que você falou, mas primeiro para mim. E exatamente isso que aconteceu. Diz a palavra que a farinha da panela não se acabou, o azeite da botija não faltou, até o dia que o Senhor deu chuva sobre a terra. E diz mais, e do jeito que Elias falou, se cumpriu na vida daquela mulher. Comeu ela, comeu o filho, comeu o profeta, por muitos e muitos dias, conforme a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Elias. A palavra não era do Elias, a palavra era de Deus na boca do Elias. É por isso que o milagre aconteceu. Então faça do jeito que está sendo instruído, e não tem como dar errado. Do jeito que esse cego, primeiro, que foi curado na entrada, ensinou os dois que ficaram na saída, o milagre aconteceu. E o que esse cego ensinou esses dois cegos? Quatro lições, 4 atitudes. Primeiro, esses cegos fizeram o quê? Clamaram ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, não é de mim. Agora são dois, de nós. Então o que eles fizeram? Clamaram. Mesmo quando disseram para eles fazerem o quê? Pararem de clamar. Eles não deixaram de clamar. Se você quer um milagre, você tem que clamar a Deus. Não tem como ter milagre se não clama ao Senhor, viu? Em Lucas conta a história de uma mulher viúva que insistiu pelo milagre. Insistiu para que o juiz fizesse ali, julgasse a causa dela. Você conhece a história do juiz iníquo? E a mulher insistindo ali, todo dia batendo na porta do juiz. E diz a palavra que o juiz não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Não temia a Deus porque não tinha medo de Deus. Não é temor de obediência, não.
Não é que ele obedecia a Deus, o juiz iníquo, não. Não temia, não tinha medo de Deus e nem respeitava homem algum. E ele fazia a justiça conforme ele queria. Porque ele tinha um mando, ele era juiz. Se ele quisesse condenar, ele condenava. Se ele quisesse absolver a pessoa, ele absolvia também. Se ele quisesse corromper a causa, ele corrompia a causa. Pagavam para ele julgar qualquer causa que quisesse, ele julgava. Paga o juiz julga a causa que quer. Mesmo a pessoa ter cometido o crime, dá a causa ganha para a pessoa. Juízes corruptos que acontecem até em nosso meio, nós vemos diariamente, né? E a mulher estava ali, uma pobre viúva, não tinha dinheiro para pagar juiz, não tinha como corromper o juiz. É por isso que o juiz não julgava a causa dela. E a causa era dela, ela estava ganha nessa causa. Era um direito dela, era a justiça dela. Mas o juiz disse: eu vou julgar, não molhou nem minha mão. Não pagou nem uma dracma, não pagou nem um denário, não paga nada, eu não vou julgar a causa dessa mulher, não. Eu vou julgar quando eu quiser. E o que essa mulher fez? Todo dia na porta do juiz, todo dia na porta do juiz. Ô juiz, julga a minha causa. Julga a minha causa, eu quero a minha causa. E de tanto a mulher insistir, de tanto ela insistir, sabe o que o juiz disse? Eu não temo a Deus, e nem respeito homem algum, mas de tanto essa mulher me molestar, me importunar, me tirar meu sossego, a minha paz, eu vou julgar a causa dela. Agora vem cá, ele julgou para ganho ou para perda? Se ele não dormia porque não julgava, imagina se ele desse a causa perdida, aí queria dormir mesmo. Ele deu a causa ganha para a mulher, mesmo sendo juiz injusto. Se é injusto é porque não pratica a justiça, odeia a justiça, e a mulher estava no direito dela, deu a causa ganha. E sabe o que Jesus disse? Nos ensinou com essa história? Coloca aí em Lucas capítulo 18, versículo 7, ele nos ensinou com essa história o seguinte: e Deus, vem cá, Deus é justo ou injusto? Se o injusto juiz fez justiça, imagine Deus que é justo. E se Deus que é justo, olha lá, Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Deus está dizendo: eu vou fazer justiça se me clamar. Se me clamar, eu vou fazer justiça e vou realizar um milagre. Você quer ter resposta? Tem que clamar ao Senhor. Se você quer um milagre, tem que clamar ao Senhor. Tem que insistir como esses cegos insistiram no Senhor. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Olha o que diz a palavra em Jeremias, um texto de cor que você sabe. Clame a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Onde está o segredo da resposta? No clamor. Se não há clamor, não há resposta. Se não há clamor, não há milagre. Se não há clamor, não chama a atenção de Jesus. Os cegos clamaram, chamaram a atenção de Jesus. Foi do jeitinho que esse primeiro cego ensinou os dois. Você vai clamar, viu? Grite. Abra essa garganta de ouro aí. Você é cego, mas você não é mudo. Então clame. E eles clamaram. E sabe qual foi a segunda lição que esse primeiro cego ensinou os dois? Vamos lá. Humildade. Humildade. Como assim, pastor? Eles não pedem ouro, não pedem prata, porque Jesus chegou diante deles e disseram: o que quereis que te façam? O que quereis que te faça? O que querem? O que querem que eu te faça? Não foi assim que ele disse? Ele poderia dizer: Senhor, me dá uma prata, me dá um ouro, me dá uma esmola, alguma coisa. Não, eles não pediram ouro, como aquele coxo que estava lá no templo da Porta Formosa, que todo dia era colocado lá onde entrou Pedro e João. Lembra dessa história? E eles disseram: me dá uma esmola, me dá uma prata, me dá um ouro. E Pedro e João disseram: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho é bem melhor do que o ouro.
é bem melhor do que a prata. O que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o coxo levantou. Ei, a prata e o ouro mudaria a vida desse homem? Não. Ou desses homens, desses dois cegos? Não. A prata e o ouro não mudariam a vida desses homens. Não, eles continuariam cegos. Então o que eles queriam era além da moeda, além da prata, do ouro. Eles queriam o milagre que não se compra por dinheiro algum, porque o milagre não vem do homem, o milagre vem de Deus. É o Senhor que opera o milagre na pessoa, e não se compra. Quanto que é o milagre? Não está à venda. Milagre não está à venda, como a salvação não está à venda. O milagre é de graça, e é através da sua fé. Foi isso que aconteceu. E olha o que diz a palavra do Senhor: humildade. Eles tiveram humildade para reconhecer o Senhor Jesus e pediram misericórdia. Salmo 130, versículo 7. Olha o que diz a palavra do Senhor: espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. Espere quem? No Senhor, que há grande misericórdia. A misericórdia do Senhor alcançou esses dois cegos, por isso que eles foram curados. Você está debaixo da graça, da misericórdia do nosso Senhor. É por isso que você também é salvo. Terceira atitude desses cegos, que aprendeu com o primeiro cego: a fé. Eles tiveram fé para alcançar o milagre, senão o milagre não teria alcançado. Eles demonstraram fé em Jesus, quando disseram que: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Só pode afirmar isso quem crê em Jesus. Quem não crê não vai dizer que ele é filho de Davi, porque esses homens conheciam as escrituras sagradas e colocaram fé, que sabia que aquele homem que estava no meio da multidão era o próprio Jesus, filho de Davi. Então eles tiveram fé, ou seja, eles não viram Jesus, não viram, mas eles ouviram a falar de Jesus. Romanos 10, 17 diz exatamente isto: você não precisa ver o Senhor Jesus, você precisa crer em sua palavra para que o milagre aconteça. De sorte que a fé vem pelo quê? Eles ouviram. Ei, o que está acontecendo aí? É Jesus que está passando. Jesus! Oh, Jesus, filho de Davi! Então hoje é o dia do milagre. Se você crê no que eu estou pregando, o milagre já está acontecendo na sua vida, porque o milagre é gerado pela fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quem é a palavra? Jesus Cristo. O ouvir pela palavra de Deus. Quem ouve a palavra aí? Então o milagre está sendo gerado na sua vida, viu? Ó, o primeiro cego está dando toda a indicação, hein? Eu estou te ensinando o que vocês vão ter que fazer. Ó, que legal. Que cego amiguinho, né? Tem pessoa que guarda o milagre para ele. Não vou falar o que tem que fazer, não. A pessoa que quer ver seu milagre, ela te ensina o que você tem que fazer. Você quer alcançar o milagre? Vai na igreja, faz uma campanha, ora a Deus, busca o Senhor, faça um jejum. A pessoa que quer ver seu milagre, ela te ensina. Viu? Se ela não quer que você alcance o milagre, ela não vai te ensinar. Esse primeiro cego ensinou os dois direitinho o que tinham que fazer. Até falou onde eles ficariam, na porta, lá na saída de Jericó. Fica lá na porta, porque Jesus entrou, a qualquer momento ele vai sair. E quando você ouvir um alvoroço muito grande, você já começa a gritar, porque está mostrando ali, está provando que Jesus está saindo da cidade. E você não pode perder essa oportunidade. Eles não perderam, porque se eles não tivessem feito como aquele cego ensinou, nunca mais eles seriam alcançados pelo milagre. Nunca mais. Viu? Às vezes a pessoa tem a chance de mudar de vida e não muda por causa da oportunidade que foi jogada fora. A pessoa às vezes tem uma oportunidade na empresa, não abraçou a oportunidade e perdeu aquela oportunidade.
Como diz o ditado, né? A bênção não vem duas vezes num caminho só, não. Ela passa por aqui e vai fazendo contorno, vai chegando em várias pessoas. Então, se você está vendo que a bênção está nas suas mãos, abrace. Abrace a oportunidade, não espera outra chance não, porque pode ser que não venha mais chance. Já pensou se eles não tivessem feito como o cego ensinou? Não vamos lá não, Jesus deve ter ido embora. Já deve ter ido embora, Jesus. Sabe lá qual foi o tempo que Jesus passou para ir embora daquela cidade? Mas eles ficaram lá, sentadinhos, os dois, lá em Jericó. Ei, Jesus, já foi já? Não vi Jesus passando por aqui não. Que hora que é aí, hein? Não tinha relógio não, mas... Ei, tá de dia, Tá de dia? Tá de dia? Tá de noite? Tá de noite? Hein? Tá de noite ou tá de dia? Rapaz, a gente não está um bom tempo aqui parado? Aí o outro, fica aí. Não sai daí não. Você não quer enxergar? Eu quero, mas já foi embora Jesus? Não, eu não vi barulho nenhum. Eu não ouvi barulho. Eu não ouvi nada gritando. E está lá os dois ceguinhos, hein? O que eles provaram ali? Perseverança. Perseveraram. Essa é a quarta lição. Perseveraram para alcançar o milagre. Tem pessoa que está na entrada da bênção, mas faz o quê? Recua. De repente você está na 5ª semana da campanha. Já fui 5 domingos, 5 sextas, não aconteceu nada. Vai voltar, Vai voltar? Seu milagre estava na 6ª semana, você perdeu a bênção. Eu estou na 6ª semana, já chegou até aqui, meu irmão, faz o que é ensinado. Você lembra de Naamã? Lembra de Naamã? Ele saiu da Síria achando que o profeta Eliseu ia descer do seu aposento, da sua casa, e chegar diante de Naamã, invocar o nome do Senhor teu Deus, passar a mão, está curado, vai embora. Opa, que coisa fácil, né? O profeta saiu da sua casa, passou a mão sobre a minha enfermidade e disse, eu estou curado, agora posso ir embora. Foi assim que aconteceu? Eliseu nem de casa ele saiu, ele disse, esse homem quer ser curado mesmo, Ele quer ser curado dessa lepra? Quer, meu senhor? Então manda ele lá para o Rio Jordão. Ele vai na casa do profeta Eliseu, que não tem nada a ver com o Rio Jordão. E vai lá para o Rio Jordão e mergulha quantas vezes? Mas 7 vezes, meu. Não podia ser uma vez só não, Não podia ele descer da sua casa e passar a mão sobre a minha enfermidade? Ei, quem que está precisando do milagre? Eliseu ou Naamã? Eliseu ou Naamã? Quem precisa do milagre, você ou Deus? Então faz o que é orientado. Faz o que Deus manda. Porque Deus não precisa do milagre. Quem precisa somos nós. Somos nós. E Naamã foi invocado, porque ele queria mergulhar perto da sua casa. Porque Naamã morava em Damasco, na Síria. E ele diz, por que eu não volto para casa e mergulho lá? Não pode acontecer um milagre? O milagre não somos nós onde que escolhemos o milagre acontecer. É onde Deus determinou. Se Deus determinou nessa casa o milagre vai acontecer na sua vida, é nessa casa que vai acontecer. É nessa igreja. O pastor não pode ser outra igreja? Se Deus te trouxe aqui, é aqui, meu irmão. É aqui. Você vê muitos cristãos frustrados que não param em igreja alguma porque fica procurando milagre, e Deus disse, ele não para onde eu ordenei. E sai de uma, vai para outra, sai de uma, vai para outra, sai de uma. Não alcança milagre. Porque tem que fazer o que Deus ordenou, pessoal, não é o que nós queremos, não. Naamã queria fazer a vontade dele. Por que o profeta não mandou ir para Damasco, mergulhar no rio Farpar, no rio Abana, que são rios mais limpos, e que são rios de Damasco, onde ele morava? Mas vai mandar lá no Rio Jordão, lá no fim do mundo, e ainda rio barrento, que ele achava que o rio era sujo. Alguns acreditam que o Rio Jordão era barrento, escuro. Mergulhar lá, e ainda 7 vezes, porque não foi uma vez só. Esse profeta está de brincadeira. Sabe o que os senhores de Naamã disseram? Meu senhor, se o profeta mandou você fazer, faça, e você vai ver se vai acontecer ou não. Só obedeça o que o profeta disse. Naamã foi
até o Rio Jordão, do jeito que foi ensinado. Do jeito que foi ensinado. Mergulhou uma vez, Naamã poderia parar. Mergulhou a segunda vez, Naamã poderia parar. Mergulhou a terceira vez, Naamã poderia parar. Mergulhou a quarta vez, Naamã poderia parar. Mergulhou a quinta vez, Naamã poderia parar. Mergulhou a sexta vez e nada, Naamã poderia parar. Mas o profeta disse 7 vezes, nem antes e nem depois. Foi exatamente conforme a instrução. O seu milagre será realizado como você é ensinado. Toma posse. 7 vezes do jeito que o profeta disse, e ele saiu curado. O que Naamã mostrou ali? Perseverança. Tem que perseverar, tem que insistir. Se você fez a campanha, vai até o fim. Não falte, não quebre, custe o que custar. Diz: Senhor, o meu milagre vai estar nessa campanha. Eu vou até o final porque eu quero alcançar a bênção. Quem quer alcançar o milagre tem que ter perseverança. Esses cegos perseveraram, mesmo quando a multidão foi contrário a eles. Eles não desistiram de clamar. Clamaram até que Jesus mandou os chamar e os curaram. Jesus os curou. Romanos 12 diz sobre isto, sobre a nossa insistência, a nossa perseverança. Temos que perseverar, gente. Se não houver perseverança, não haverá milagre. Alegrei-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Tem que haver perseverança. É como a moça que está precisando do milagre, diz: você tem que buscar Deus, irmã, não tem mais o que fazer. A pessoa não faz direitinho, como o médico disse, toma esse remédio todos os dias, em 12 horas, em 3 horas, 6 horas, 8 horas, e por que não persevera no Senhor? Se faz o que o médico manda, e não faz o que Deus ordena. Obedecer a Deus vale mais do que obedecer aos homens, porque só o Senhor tem a solução de problemas urgentes, e problemas impossíveis. Foi assim que esses homens alcançaram. E quando Jesus para e faz a pergunta para eles: o que querem que eu te faça? Essa é a pergunta que Jesus faz para você hoje. O que querem que eu te faça? O que você quer que Deus faça? O que você quer que Jesus faça? E eles disseram o quê? Que nós o veja. Jesus enxerga. Seja feito conforme a sua fé. Passa a enxergar. O que Jesus nos ensina com isso? Que nós temos que pedir o milagre. Mesmo você sabendo, ou Jesus sabendo do que você precisa, você tem que pedir ao Senhor. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8 diz sobre isto. Já estou encerrando. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pedir. Tem que pedir. Jesus disse: até agora nada pediste em meu nome. Pede e recebereis. Jesus está dizendo para você nessa manhã: o que quer que eu te faça? Diga para ele o que você quer que ele te faça. Diga para ele. Você sabe o que ele quer, o que você precisa? Fala para ele agora. O que quer que eu te faça? E Jesus vai dizer: pede, porque você vai receber. Para a honra e glória do nome dele, o milagre já aconteceu na sua vida. Se coloque de pé. Peça, e peça com fé, sem duvidar, porque o milagre já está sendo gerado para você. Viu? Já está sendo gerado. Jesus disse que tudo o que pedides em seu nome, crendo, recebereis. E Ele vai fazer para que o nome do Senhor seja glorificado no Pai. Você precisa do milagre? Quem precisa do milagre? Então já recebeu. Se você pediu, já recebeu. Amém?